Fala boas, tudo bem com vocês? Rapaz, eu já preciso falar aqui no começo, se você não me segue ainda no Telegram, passe a me seguir, o link tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Então vai lá, porque além de receber todos os conteúdos aqui do canal, lá você recebe conteúdos exclusivos. O canal do Telegram tá aí no link abaixo. Então você veio de tão longe, Persa, por terra e água? Não seja tímido ou estúpido, Persa. Seja claro e assertivo em Esparta. O que faz essa mulher achar que pode falar entre homens? Porque só as espartanas dão a luz a homens de verdade. Fala boys, estamos em uma série de vídeos aqui no canal explicando por que o Ocidente faliu, usando como base a moral judaico-cristã que tantas vezes é deturpada para defender ideias cada vez mais loucas. Hoje vamos falar sobre a submissão feminina. Sim, esse tema polêmico. Eu escolhi abrir com esse tema, primeiramente por ser extremamente polêmico, e segundo porque as pessoas usam por diversas vezes as falas de que o mundo está como está porque a Bíblia é fraca, né? E lugar para que o feminismo nascesse. E a minha questão é, a Bíblia é fraca? Ou será que existe um grande sistema de perversão de verdade e mentira para que as pessoas façam o que querem e usem a desculpa da Bíblia? Bom, isso daí é uma pergunta que você já deve saber a resposta. Então vamos ao tema. Primeiramente, a submissão das mulheres é algo extremamente diferente no Ocidente para o Oriente, né? No Ocidente, as mulheres vivem de maneira insubmissa, né? Elas fazem o que querem da vida, mas mais do que isso, porque eu não sou contrário a ninguém fazer o que quiser, é problema seu, elas não têm a noção de submissão no relacionamento. Enquanto no Oriente, as mulheres se submetem em alguns lugares até que elas nem deveriam se submeter, né? Elas se submetem até mais do que o necessário. Então nós temos duas sociedades extremamente opostas quando nós estamos falando de submissão feminina. Porque uma, que é o Ocidente, faz mulheres insubmissas, arrogantes e prepotentes, enquanto a outra reduz as mulheres à própria escravidão. Porém, né, uma dessas sociedades está ganhando e a outra perdendo. E infelizmente é a nossa. Por quê? Porque os que erram para submissão demais acabam errando mais próximo do que é bom para a sociedade, né? Isso é uma coisa triste de se falar, porque não é que seja bom para as mulheres quando alguém erra para submissão exagerada. Porém, é pior ainda para elas quando as pessoas erram por libertinagem, né? As mulheres hoje, elas aceitam coisas que são tristes de se aceitar. As mulheres hoje, elas são meramente objetos sexuais e não é porque alguém colocou ela naquela posição, é porque elas se colocaram nessa posição. Elas hoje são cada vez mais infelizes e vivem em conflitos internos constantes porque a falta de submissão gera nela diversos problemas que elas não deveriam ter. Enquanto a parte feminina tem o seu sagrado e belo, para sua sensibilidade, cuidado, para sua empatia, para a forma bela de ver o mundo, quando isso é aplicado para liderança e domínio, ela por vezes se torna tirânica, e isso é ruim para as pessoas que estão ao redor dela e para ela também, que vive cada vez mais sobrecarregada e triste. E é por isso que hoje no Ocidente nós temos muito mais casos de mulheres com problemas de depressão e ansiedade do que nós temos no Oriente. E é loucura quando nós olhamos e vemos assim mulheres sofrendo tanto no Oriente, mas ainda assim a mente e as emoções dela se saem melhor do que as nossas mulheres que são libertinas, né, que são promíscuas, que se reduzem ao pior tipo de escolha que se pode fazer. Porém, isso revela duas verdades inconvenientes. A primeira é que as mulheres do Ocidente não confiam nos homens ocidentais para se submeterem. Isso já mostra aquela fraqueza masculina, né, que nós estamos falando. Eu acho que foi no vídeo anterior, não, é no próximo vídeo nós vamos falar sobre a fraqueza masculina. Agora,
será que as mulheres não confiam nos homens porque eles são fracos? Ou os homens são fragilizados porque as mulheres não confiam neles? O que vem primeiro? Isso eu não sei te responder. Não posso dizer para você que é a causa e qual é o efeito, né? Mas eu posso dizer que essas duas coisas se complementam para a falha. Então os homens são fracos pela insubmissão da mulher e a mulher é insubmissa pela fraqueza do homem. As duas partes estão erradas. Vemos o estado que nós chegamos na sociedade ocidental atual. Bom, porém, nós vamos tratar dos dois temas, dos dois problemas, né, de igual importância, e eles devem ser resolvidos ao mesmo tempo. A segunda coisa que se revela com esse fato é que existe uma grande propaganda de liberação feminina no Ocidente, e isso não existe no Oriente. Vamos concordar que a mídia hoje manda que as mulheres sejam feministas desde criança. E quando eu digo a mídia, eu tô falando do mainstream em geral. Eu tô falando de filmes, séries, jogos, livros. Mas eu também tô falando das mulheres mais velhas, das conversas femininas, de palitas da vida. Eu tô falando de tudo isso. Porque alguém pode ouvir dizer, e o boss tá diminuindo a culpa feminina. Não tô diminuindo de maneira nenhuma. Quando eu digo a mídia, eu digo todo o contexto social que está ao nosso redor. E isso é uma coisa que não acontece no Oriente. Isso acontece só no Ocidente porque nós somos extremamente capitalistas. E é engraçado nós pensarmos que o feminismo ele luta contra o capitalismo, mas na verdade ele só existe por causa do capitalismo. E isso é por causa de algumas vias de lucro. Precisamente nós estamos falando aqui de 5 coisas que tornam o feminismo lucrativo para as entidades poderosas, para os metacapitalistas e para o Estado como um todo, né? A primeira coisa é o ganho das mulheres no trabalho. Primeiramente, mulheres trabalhando geram mais dinheiro para o Estado e para as grandes empresas que controlam os estados, né? Hoje, né, nós temos uma média de ganho de R$2.000 por mês, temos aí 100 milhões de brasileiras, temos até mais do que isso, né? Mas tem aí no mínimo 100 milhões de brasileiras que trabalhando tem o potencial de girar em torno aí de 200 bilhões, não é milhões, é com B, bilhões de reais na economia brasileira. Dinheiro que será usado para, primeiramente, pagar impostos e para comprar produtos dos grandes metacapitalistas que usam do seu dinheiro para controlar o governo. Então são 200 bilhões somente no Brasil. Conte com todos os outros países do Ocidente e veja. Nós vivemos hoje em uma democracia de gado, onde nós somos sugados constantemente pelo governo e por quem está acima dos governos. E isso, senhores, é extremamente lucrativo. E é por isso que existe o feminismo. O feminismo é um reflexo de quão capitalista nós somos e do que nós estamos dispostos a vender pelo sonho do capital. Mostra de onde se origina o poder feminino e por que tanta propaganda. Se você não entendeu o motivo, esse é o grande motivo. É porque essa insubmissão feminina é lucrativa. A mulher seja independente, a mulher vai para sua independência, né? Vai se masculinizando, vai deixando para trás família. E ela ignora um fato simples, né? A mulher tem um relógio biológico. Quando a mulher chega ali aos 40 anos, ela não consegue mais ter filho. E ela vai abandonando, ignorando em detrimento da família totalmente e vai entrando aí, né, nesse mar de lama, né? Onde ela começa simplesmente trabalhando, se tornando uma mulher carreirista. E quem é que tá ganhando com isso daí de verdade? Não é nem a própria mulher, cara. Ela sai para trabalhar para poder pagar 20%, 30% de imposto pro governo. Aí ela vai lá, compra uma casa financiada no banco, e aí o banco que lucra. E compra um carro financiado no banco, e é o banco que lucra. E aí vai comprar roupas, e é empresas que lucram. Toma isso aqui, e aqui, e lá, e vai o Estado ganhando cada vez mais dinheiro quando ela consome alguma coisa. E as empresas batendo firme para que elas consumam mais. Então, essa independência feminina, ela existe porque é lucrativa, né? Nós temos hoje um Ocidente, infelizmente, sendo derrubado e quebrando um dos pilares da família, que é a submissão feminina, simplesmente porque quer ganhar um pouquinho mais de dinheiro, porque quer ganhar uns trocados. O segundo ponto é os ganhos de mulheres que
pagam por serviços que seriam típicos dos homens fazerem por elas. Não obstante a isso, as coisas que nós já falamos, uma outra grande fonte de lucro é que os homens não fazem coisas de bom grado para mulheres que não são submissas. Olha, isso daqui é uma grande red pill que talvez as mulheres não saibam, mas os homens não fazem coisas para mulheres que não são submissas. Um homem não te ama porque você tem 3 doutorados em Harvard. O homem não quer se sacrificar e fazer as coisas por você porque você ganha 60 mil reais por mês. Isso não é uma coisa do homem. O homem te ama e quer fazer as coisas por você porque você é submissa a ele. O homem só tem responsabilidade sobre quem ele tem autoridade. As mulheres, então, elas pagam por serviços tipicamente masculinos. Então, as coisas mais básicas que um homem faria para ela, tipo consertar um chuveiro, pintar uma casa, são coisas que elas vão pagar para poder ter acesso a esse serviço. Você vê como é um grande plano para separar as famílias e fazer com que as relações tipicamente familiares que se tinham de graça se tornem algo pago. E aí, em cima desse discurso de vamos libertar as mulheres, vocês são oprimidas e estão escravizadas dentro da família, eles te tiram da família para você trabalhar, para receber um salário de fome, para poder pagar coisas que você teria de graça primeiro. Então, antes, você era uma mulher com tempo livre, que vivia a tua vida e que era cuidada. E hoje você é uma mulher ocupada, que trabalha muito para pagar por coisas que você recebia de graça. Para pagar pelos cuidados que você recebia de graça. Então, tu é mais livre hoje do que tu era antes? Ou será que, na verdade, tu é mais escrava? Então, o discurso de liberdade, o discurso dessa insubmissão feminina é lucrativo. Tem muita empresa ganhando dinheiro com isso. Naturalmente, tem muita empresa investindo nesse discurso. E o Estado só ganha, né? Tem um terceiro ganho, que é o ganho dos homens pagando pelos serviços femininos. Não obstante a isso, a insubmissão feminina faz com que os serviços prestados pelas mulheres sejam vistos cada vez como menos valorizados. Então a ideia da mulher que fica em casa, lava, passa, cozinha, é cada vez mais vista de forma pejorativa. Hoje você pode ser tudo o que você quiser. Você é livre para ser o que você quiser. Menos bela, recatada do lar. Aí se você fizer isso, você está traindo o movimento feminista. E o homem que antigamente não tinha que se preocupar, como por exemplo, pagar uma explicadora, porque a mulher dele já fazia esse trabalho, ele hoje tem que pagar alguém para poder cuidar dos seus filhos. Então o cara tem que pagar uma babá, o cara tem que pagar uma explicadora, o cara tem que pagar... E não é só isso, tá entendendo? Não é... O cara tem que pagar para alguém fazer a comida dele, o cara tem que pagar para alguém lavar sua louça, sua roupa, arrumar a casa, né? Todas essas transferências de rendas, né, através dessas tarefas que eram femininas e eram de graça, elas eram impensáveis anos atrás. Era impensável há alguns anos o cara, a menos que ele tivesse uma casa muito grande, mas se fosse um cara de uma casa normal, não passaria pela cabeça dele a ideia de pagar uma mulher para poder limpar a casa dele, pagar alguém para poder limpar a casa dele, porque a esposa dele já faria esse serviço. Hoje se você tentar se você falar pra tua esposa, aí tem como você limpar esse chão pra mim, é provável que ela quebre a vassoura na tua cabeça, meu amigo. Tem toda essa transferência de renda que era inimaginável há alguns anos e hoje ela existe. E isso é bom pra quem? Isso é bom pro governo, que tá pegando dinheiro do salário aí da carteira assinada da tua empregada doméstica. Isso é bom para as empresas que estão vendendo mais e lucrando mais em cima disso.